Grande doutor Matheus, que honra ter você aqui nessa live pra gente contar. Boa noite, tô procurando meu filtro aqui, peraí, achei. Olha, colocando um filtro, você que é aqui do nosso time, o Matheus é um grande apoiador da nossa causa, quem tem aí, tá na linha de frente. Eu trouxe hoje ele aí pra gente trocar uma ideia, conversar sobre esclerose múltipla, sobre superação. E você, antes do Matheus se apresentar, hoje a gente pensou num tema diferente. É um manual de como não ser um paciente com esclerose. Um manual. Eu queria que você me falasse se você está vendo eu, Matheus, se você está ouvindo bem. Fala para mim. Ó, o Matheus congelou um pouco. Você que está aqui na live, fala para mim, se está conseguindo ver? Para mim, o Matheus congelou. Vamos ver se ele voltou. Ó, sou do Maranhão. Tá me ouvindo, doutor Matheus? Voltei. Deu pau no fone. Você tem fone. Primeiro, obrigado por receber esse convite, aceitar e me fala, se apresente para esse time aí. Olha aí, ó, tá meio ruim. Se apresente para esse time aí que tá chegando aqui agora. Eu que agradeço. Eu fiz um lançamento parecido recentemente, mas eu não fiz sequência de lives para divulgar, mas eu imaginei fazendo e eu sei como é difícil escolher as pessoas, tem que pensar quem vai vir, quem não vai estragar o negócio, quem é produtivo, quem ajuda, quem vai levar as coisas para frente. Então, eu agradeço o convite e é uma honra fazer parte, ter sido lembrado. Então, meu nome é Matheus, eu sou médico neurologista e eu falo que eu trato exclusivamente de esclerose, é o que eu gostaria de fazer, é o que eu faço. Trato exclusivamente de pacientes com esclerose múltipla, aqui em Curitiba. Além da parte médica tradicional de consultório, eu faço esse trabalho no Instagram também, assim como o Gildo, de ajudar o povo aí com o que a gente tem um pouco para dar para a sociedade, do que a gente tem de profissão, de dom, a gente passa um pouquinho também. Matheus, você falou que fez criou uma comunidade agora, e eu também criei uma mentoria agora, porque por 2 desafios que eu fiz, eu foquei em produtividade, performance, auto-performance, mas eu via que todo mundo que vinha na minha primeira turma, eu tive 44 alunos, 39 tinham esclerose múltipla. Aí eu queria falar de uma coisa e as pessoas vinham assim, não, vamos falar de superação, de resiliência, e esse desafio eu fiz exatamente para isso, para pessoas desenvolver essa capacidade de resiliência. Vi também que você criou uma comunidade muito interessante lá. Para quem está nesse momento, até conversando aqui com quem está na live, o Matheus está encabeçando um grande movimento transformando a vida de pessoas. Eu tenho feito um movimento aqui também. Eu falo assim, a gente vai falar hoje sobre... Quero fazer algumas perguntas para o Matheus, doutor Matheus, sobre como não conviver com esclerose. E eu falo para você que está aqui na live, você que está aqui. Uma das grandes dificuldades que eu tive foi estar em um ambiente de crescimento. Um ambiente de pessoas que poderiam me ajudar, de pessoas que poderiam falar assim, falar minha dificuldade e me ajudar. Então, Matheus, desde já, parabéns por estar criando esse movimento depois dessa pandemia, assim, finalmente, sabe, parece que é um sinal de esperança. Obrigado. E o tema da conversa hoje foram as 4 coisas para não fazer, né? Se quiser fazer errado para esclerose. Eu separei os 4 principais. A hora que você quiser que eu divulgue, eu falo os 4 itens mais importantes, na minha opinião. Não sei se tu quer ir guardando, se tu revele os 4 e depois discorra sobre o assunto. Não, vamos por... Você que está aqui. Primeira coisa, você que está aqui. Você quer saber os 4 itens? Você quer saber os 4 itens? Fala para mim, você quer saber? E se essa live você tivesse assim, nossa, tá fazendo sentido para mim, você vai pegar esse coraçãozinho, ó, tem um coraçãozinho, você vai... Eu quero ver coração subindo aí, ó. Se não tiver, não manda coração não, mas se você estiver gostando, manda coração. Doutor, eu quero, assim, de coração aberto, eu sei que o que você vai trazer vale mais que uma consulta. Então eu queria ter ouvido isso que você vai falar quando eu receber o diagnóstico. Eu só vou te pedir uma coisa, vai revelando aos poucos, mas o melhor você deixa por último. Que aí só revela se a gente tiver muito coração, se o pessoal estiver interagindo. Pode ser? Pode ser. Então, o Gildo me chamou para dar as 4 dicas mais importantes, os 4 passos mais importantes, os 4 que devem ser feitos ou deixar de ser feitos em quem tem esclerose múltipla.
Eu vou falar os 3 primeiros agora, então. E o último eu falo mais pro final. Vou pegar O primeiro, papel e caneta para anotar. Pega o papel é, e caneta, você que tá aí para anotar, ó. Pega aí. cada um dos itens é uma frase curta, assim, mas cada um deles dá para discorrer sobre o assunto. Vamos O conversar primeiro sobre isso. item de o que você não deve fazer, ou o que você deve fazer, se você tem diagnóstico recente de esclerose, tem diagnóstico há mais tempo, eu até fiquei dividido se era algo que o paciente não deveria fazer, ou se era mais algo que o médico não deveria fazer. Mas esse primeiro item basicamente é um meia-culpa, assim. Eu acho que é mais culpa dos próprios médicos do que dos pacientes, que é o primeiro item, então, que o paciente não deve fazer, é não se envolver nas decisões do próprio tratamento. Então, eu acho que a gente passou da era em que o médico é uma autoridade soberana lá, tá no altar, e ele te diz, fulano, seu tratamento é esse, vai e usa. Hoje em dia, tem diversos perfis, internet, associações, em que o paciente tem capacidade de discutir, ler, pesquisar, saber o que ele acha que vai ser melhor para ele ou não. Então, o primeiro erro do paciente, não um erro do paciente, talvez erro do médico, é não participar das decisões. Por isso que eu acho que é meio culpa do médico também. Tem muitos médicos que não abrem essa oportunidade, mas eu acho que um dos primeiros itens que o paciente deve fazer é participar das decisões, discutir as opções, discutir as possibilidades, saber os prós e contras de cada medicação para escolher junto o remédio e não simplesmente deixar que o médico escolha, imponha e diga que só tem essa opção, porque não tem. Em cada um dos níveis de esclerose, inicial, médio, avançado, grave, não grave, sempre tem mais do que uma opção para ser utilizada. Então, pelo menos na minha prática, é obrigação que o paciente, pelo menos, tenha essa oportunidade. Se o paciente fala assim, não, doutor, Matheus, pode escolher o remédio para mim? Beleza, daí eu escolho. Mas não, eu acho que o paciente tem que saber. Eu sempre falo que eu não ia usar um remédio que fosse injeção toda semana, todo dia. Eu não ia usar, por melhor que fosse. Então eu gostaria de ouvir isso dos pacientes. Paciente, para você tudo bem? Tem paciente que esquece do comprimido, esquece do dia do soro, e ele se vai bem com as injeções. Mas eu acho que o paciente tem que participar. Então o primeiro erro do paciente, e é um erro do médico também, é não compartilhar as decisões. É não educar o paciente, não deixar ele chegar às próprias conclusões, pelo menos para poder, assim, discutir junto, trocar uma ideia. Lógico que no final das contas vai ser uma decisão conjunta, ninguém vai impor, o paciente também não pode chegar para mim falando, doutor, eu quero esse remédio aqui porque eu quero. Não é bem assim, a gente vai negociar juntos. Mas então o primeiro erro do paciente, vamos dizer assim, é não participar das decisões. Não sei qual foi na sua vida, na sua história, se você sempre participou ou se foi algo imposto assim. Eu posso compartilhar. Eu achei incrível o Dr. Matheus ser esse médico assim aberto, porque eu acredito que isso faz a diferença. A decisão participativa. Eu tive uma experiência muito forte quando eu tive um surto lá em 2021, 8 meses antes do Ironman. Pra você ter ideia, eu troquei de medicação e nessa troca de medicação eu tive um surto. Eu fiquei 5 dias internado com corticoide. Aí os médicos, tinha uma equipe que me acompanhou. Entenda, você que está aqui nessa live, aí eu quero tocar daqui a pouco um ponto bem sério. Uma coisa que eu nunca toquei, e é aproveitar o Dr. Matheus está aqui para ser bem sincero. Vou dar um spoiler. Quando chega assim, Gildo, eu vi uma planta mágica, um tratamento milagroso. A gente vai falar disso daqui a pouco. Você que tem uma dúvida, um protocolo Y. A gente vai falar disso daqui a pouco. Aproveitar que o Dr. Matheus está aqui na live. Vou abandonar a medicação tradicional daqui a pouco. Tanto eu, tanto o Dr. Matheus vai dar uma opinião sobre isso aqui. Uma conversa séria, uma conversa com quem tem resultado. O Dr. Matheus passa com quantos pacientes ali numa semana com ele. Eu que já vi tantos pacientes com esclerose múltipla passarem aqui pelo meu perfil, pegarem uma dica, estarem superando esse desafio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses tratamentos milagrosos. Mas antes, sobre a participação do paciente. Eu troquei de medicação, usei uma medicação muito potente, um ciclo dela muito caro, e comigo, por um acaso da vida, não deu certo. E aí o médico, fiquei 5 dias internado, não voltava os movimentos. Depois eles falaram, olha, Gil, aplicamos corticoides por 5 dias, não tivemos resultado. Vamos aplicar por 8.
é um pouco arriscado, ou seja, vai ganhar peso. Colocou 8 dias, não voltava. Gil, o máximo é 10, vamos tentar. Tomei corticoide por 10 dias, aquela quantidade de 1 grama, fazendo fisioterapia, não voltava. Gildo, vamos tentar mais um procedimento, plasmaférese. 5 dias, colocou, filtrava o plasma do sangue e fazia isso, fazia fisioterapia. Até que chegou um momento que ele falou, a gente vai te dar alta, agora é fisioterapia, é tentar, e vamos trocar a medicação. Vamos trocar a medicação. E aí eu cheguei no consultório já, tentando voltar aos movimentos, e ele falou, Gildo, sendo bem sincero, e aí que eu falo da postura de um médico que escuta o paciente. Tentamos muita coisa e não deu certo. Nós temos 2 opções. E agora eu quero escutar o seu coração, o que você diz, porque a decisão é conjunta. E para você que está aqui, eu falo, uma série de fatores me levou ao Ironman. E uma delas foi a medicação que eu escolhi. Também, com o médico. E ali eu escolhi. E aquela oportunidade que eu tive, pode ser que o médico ali, ele estava tendente a uma, mas ele me escutar e eu me sentir participativo, eu sei que influenciou. Até hoje eu continuo, 8 meses depois de eu passar pelo pior surto da minha vida, com várias sequelas neurológicas, eu estava no Ironman. Foi um trabalho único, sozinho? Não, foram uma série de fatores, inclusive essa. Inclusive o médico chegar para mim e me dar a opção, eu me senti, sabe, participativo naquele processo. Então você que está aqui, você aí, me fala aí, você que tem um diagnóstico de esclerose, você participou da escolha do tratamento? Você, ou foi só imposto? Ó, você vai aqui, você vai usar tal coisa. Na minha experiência, quando eu pergunto isso, a grande maioria foi imposto, não teve oportunidade de falar. Foi falando que era o protocolo assim, o protocolo é esse, o único remédio é tal, só pode usar o outro depois que usar esse. Na maioria das minhas vezes, quando eu faço essa pergunta no meu perfil, quase sempre foi imposto. Foi imposto. E por que a gente está conversando sobre isso? Vou falar algo que foi assombroso para mim, entendo. Por isso que hoje ter um médico acessível como o Dr. Matheus é tão interessante, você saber que tem uma série de tratamentos. Quando eu fui diagnosticado em 2017, eu estava em Rondônia. Primeira coisa, eu não fui com um especialista em esclerose. Lá não tinha. E por falta de conhecimento, talvez, porque a esclerose é uma doença que muda o tempo todo, e me ofereceram um tratamento X. E aí um outro neurologista que eu conheci falou, Gil, vai no especialista. Vai no especialista. Porque esse tratamento eu não estou tão confiante que médico X passou. Por questão ética, eu não vou falar. Quando eu cheguei, viajei para São Paulo, naquela época não existia telemedicina, que é uma bênção divina. Cheguei em São Paulo, fui me consultar com um especialista. Aí ele falou, o que te ofereceram de tratamento? Eu falei, X. Aí ele falou, meu filho, dentro desse hospital, há 10 anos, nós não escutamos mais falar dessa medicação. Há 10 anos. Entenda, você falar com alguém que conhece, alguém que tem resultado, talvez um especialista, olha a diferença que isso faz. Isso ia prejudicar minha qualidade de vida em muito lá atrás. E hoje você tem uma paciência. Hoje não precisa pegar um avião para falar com o Dr. Matheus. Hoje não precisa. E aí, deixa eu ver se o pessoal respondeu aí, se teve essa participação ou não. Foi bastante não aqui. Foi bastante não. Só foi imposto assim, vai fazer tal coisa. Aí não... E Matheus, esse é o primeiro erro, talvez, o primeiro passo negativo em quem começa a jornada da esclerose, que é não participar do tratamento. Então, não existe tratamento obrigatório, não existe protocolo rígido, não é obrigado tomar um remédio para poder ir para o outro, tudo dá para adaptar. E vocês têm que sempre saber todas as medicações, pelo menos saber a opinião do médico sobre o seu caso. Ó, pro caso do Gildo, eu vejo 2, 3 opções. Pro seu caso, eu vejo 2, 3 opções. E negociem dentro dessas 2 ou 3 opções. Nunca vai ser uma opção só. Nunca tem uma opção só. Sempre tem mais do que uma para escolher. E essa o paciente se sentir incluído no processo. Então é que é ele que vai, igual você falou, imaginando, quando eu comecei lá atrás, você deve se identificar, você que está na live aqui hoje, você faz muito exame. Você tira sangue. Eu lembro um dia que eu fui tirar sangue,
para fazer eram vários exames, e inclusive fazer aqui o exame do JC. E aí, quando foram tirar o exame, a mulher não achava minha veia. Mas sabe o que é? Eu tava tirando tanto sangue que ela sumia de medo. Aí imagina o médico chegar para mim e falar: não, você vai ter que tomar diário, uma injeção. Eu falo dizer que não, doutor Matheus, ia correr. O que eu vou fazer aqui agora? Deus. E o segundo ponto, qual que é o segundo erro? Você anotou? Você que está acompanhando a live, anotou o primeiro? Você anotou, a gente vai passar para o segundo. O segundo item do manual, então, de como não viver com a esclerose múltipla, na verdade, os próximos 3 eu diria que tem um pouco a ver com o Gildo. Mas o segundo item é que o paciente erra, o que o paciente não deve fazer na esclerose múltipla, é acreditar que o tratamento se baseia apenas no remédio. É achar que a atividade física não contribui para prevenir surtos, que a alimentação não contribui para prevenir surtos, que controle do estresse não contribui para prevenir surtos, que tudo isso não contribui para prevenir surtos. Então, por melhor que seja o remédio que você esteja usando, o mais importado, o mais moderno, o mais caro, se você não fizer atividade física, alimentação, controle emocional, estresse, sono, você ainda assim pode estar correndo risco de surto. Então, o segundo erro que eu vejo, ou o segundo passo que o paciente não deve seguir, é esquecer essa parte preventiva que os bons hábitos têm. Então, além de fazer, eu sempre falo, além de ser ótimo para você não ter um AVC, um derrame, um infarto, um câncer, qualquer coisa grave na sua vida, além de tomar uma boa medicação, quanto mais saudável você conseguir ser hoje em dia, maior vai ser a sua chance de não ter um surto no futuro, de não ter a progressão silenciosa no futuro, de não ficar dependente, incapaz, tudo isso no futuro. Então, a base do tratamento sempre é escolher uma boa medicação e aliar esses bons hábitos. Então, esse talvez seja o segundo erro que tem gente que às vezes negligencia. Acha que só porque chegou num remédio de alta eficácia, porque pegou um remédio moderno, pode continuar fumando, pode continuar acima do peso, pode continuar sedentário. E não pode, porque nem a esclerose vai estar protegida e nem o resto, um coração, um infarto, um câncer, isso é o próximo passo também. Então esse é o segundo erro, as pessoas acharem que isso não importa. Ah, não, isso não é para mim, esclerose é neurológico, não tem a ver com gordura, com colesterol. O que você falou é tão incrível assim, doutor Matheus, que falando aqui para você que está aqui na live, talvez não me conheça. Eu já estive numa cadeira de rodas. Eu já passei por 10 surtos da esclerose múltipla. Eu já passei numa internação que eu fiquei 22 dias internado. E o que eu posso falar para você? Já teve surto que eu passei que eu não conseguia andar. Eu precisava de ajuda, eu não conseguia comer. E esse ano eu fiz um Ironman, uma das provas de triatlo mais desafiadoras do mundo. E por que eu estou te falando isso? Por que eu estou te contando essa história? Porque não foi do dia para a noite. Não foi um dia que eu saí da pulsoterapia e fui lá fazer o Ironman. Não foi. Eu digo que a minha primeira caminhada, num espaço de caminhadas que tinha na minha cidade, lá no norte, chamado Pista do Aeroporto, foi me arrastando quase 100 metros. Então, Gildo, eu não consigo ter tal movimento, eu tô com uma fraqueza na perna, eu tô assim, cara, eu também já estive nesse lugar. E eu não tô falando para você que você tem que correr uma maratona, eu não tô falando que você tem que fazer o que você consegue fazer, talvez ali, dar uma caminhadinha de 100 metros, se você conseguir. Se você não conseguir, faça aqui. Eu lembro quando eu não conseguia caminhar, eu ficava tentando voltar a sensibilidade, passando tecidos no corpo, uma esponja. É o que você pode fazer, o que o teu médico, o teu profissional da saúde, o teu fisioterapeuta recomendou. Agora, você ficar naquela... E aqui entenda, com muita sabedoria eu falo isso para você, que você está acompanhando a live. Céus, vida, eu não consigo caminhar 100 metros, isso não vai resolver nada. É o que você pode fazer hoje, nas condições que você tem. Quando eu recebi o diagnóstico, eu queria acordar e que aquilo fosse um sonho, que aquilo passasse. Mas eu te falo, não passou. Então, quando o doutor Matheus fala que eu faço atividade física, construa bons hábitos, pare de fumar, talvez a esclerose veio aqui para te dar um estralo, para te dar Você que está aqui, entendeu? O doutor Matheus... É difícil, doutor, dar um diagnóstico de esclerose múltipla? Sim.
nunca é fácil. Hoje em dia as pessoas ainda se assustam demais, então sempre que a gente vai fechar um diagnóstico, a gente primeiro tenta desmistificar a doença antes de jogar o diagnóstico, porque senão a pessoa já se assusta demais no momento quando escuta a palavra esclerose. Então, antes de confirmar, eu sempre desmistifico. Eu falo que não é bem assim, que hoje em dia tem tratamento, que não vai morrer de esclerose, e essas coisas. E ainda sobre a parte da atividade física, eu não falei, mas também é muito importante, além de fazer isso regularmente, proteger você de um próximo surto. Se o próximo surto acontecer, se o surto acontecer em alguém que está musculoso, que está com um condicionamento físico bom, vai ser um surto mais leve do que numa pessoa sedentária. Então, quanto mais você se dedicar agora, mesmo que tomara que você não tenha surto, mas se tiver, vai ser um surto mais leve, com melhor recuperação, em quem estava previamente super dedicado, envolvido nos cuidados. Então, sobre o diagnóstico, geralmente não é uma coisa que vem de supetão, assim. São poucos que ganham diagnóstico supetão. Geralmente o paciente está com sintoma, já passou nos 2, 3 médicos, sabe que tem alguma coisa estranha, mas não sabe o que, sabe que está estranho. Já falaram que era ansiedade, já falaram que era piti, já falaram que era depressão, já falaram que era um monte de coisa, mas você sabe que não tem como ser piti, essa perna fraca, essa perna adormecida, essa visão embaçada. Já te falaram um monte de coisa, então você tem certeza que é algo. Inclusive eu fiz uma live recente também, que a pessoa falou que a esclerose foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Eu sei que isso não é uma verdade para todo mundo, e é uma coisa difícil. Muita gente, a esclerose é horrível, destruiu vidas e não dá para aceitar. Mas para alguns pacientes, já ouvi isso mais do que uma vez. Falei assim, doutor, hoje eu estou bem, e se não fosse a esclerose ter aparecido, eu ainda ia estar sedentário, acima do peso, brigado com fulano, trabalhando onde eu não gostava. Então a esclerose veio justamente para dar um alerta em mim, e hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu faço atividade física, eu cuido da alimentação, me relaciono melhor com as pessoas, e não tenho sequelas, não tenho dificuldades. Então eu sei que é fácil para alguns pacientes falarem sobre esse assunto, e que alguns pacientes não é horrível ter esclerose. Então não dá para generalizar. Mas para alguns pacientes a doença vem para dar um alerta mesmo, para mudar a rotina, mudar condutas, e para explicar antes sintomas que ninguém explicava. Às vezes o paciente fica aliviado. Putz, tá bom, é esclerose, vamos tratar. O que eu faço agora? Pelo menos agora tá explicado minha visão. Não é piti. Eu sabia que eu não estava ficando louco. Tem explicação, é uma doença, agora vamos atrás. Então, às vezes, o paciente fica aliviado com o diagnóstico, porque vem uma explicação para um mês, um ano, 5 anos de investigação, 5 anos de sofrimento, de incerteza, de sintomas, de preconceito, e finalmente chega o nome. Agora, a partir de um nome, a gente traça um plano, traça um tratamento. Então, eu já vi de tudo sobre como respondem ao diagnóstico. Tem gente que vai lá e se enclausura, fica em depressão e não faz mais nada. E tem gente que às vezes pega o limão, faz a limonada e muda dali para frente. Melhora um pouco as coisas. Você está falando, primeiro fala que você que está aqui no chat hoje, você que tem um diagnóstico. Você agradece, você não? Me fala aí a tua experiência, você que está aí no chat. Vou falar como é que foi a minha experiência. Entrei numa depressão. Só para te contextualizar. Tudo que eu me propus a fazer, eu alcancei. Eu formei na Universidade Federal, era o sonho da minha família, da minha mãe, consegui. Ao mesmo período, eu passei no concurso público dos meus sonhos, que eu dediquei muito tempo estudando. Acabava de vir de uma viagem que eu fiz pela América Latina sozinho. Nada, eu falava, nada podia me parar. Nada. E de repente, eu perco os movimentos, eu vou com uma cadeira de rodas, diagnóstico de esclerose múltipla. Cara, eu entrei numa depressão. Todo aquele futuro que eu imaginava assim, de alegria e esperança saiu de mim. Eu perdi total o controle da vida. Mas aí, doutor Matheus, você falou assim, receber o diagnóstico de esclerose. Não sei você que está aqui escutando agora. Comigo eu dividi o mundo em 2 grupos. O grupo dos doentes e o grupo dos saudáveis. E eu tinha saído do grupo dos saudáveis, e migrado para o grupo dos doentes. Naquele dia eu migrei para o grupo dos doentes. E aí, entrei no processo depressivo e levei minha vida. Depois, eu posso depois contar como muitas coisas aconteceram, mas um dia eu parei para pensar.
Eu não falava com meu pai antes do diagnóstico, 3 anos sem falar com ele. E depois do diagnóstico eu reatei a relação, porque se eu não tinha uma relação com meu pai, o meu filho não ia ter um avô. Depois do diagnóstico, nasceu o sonho de ser atleta. Comecei com maratona na época, depois fui pro Ironman, pro triatlon, virei notícia nacional. Eu não parei de frequentar a igreja antes do diagnóstico. Depois do diagnóstico, eu fiz até viagem missionária. Aí eu te falo, parei para pensar e olhei assim, o Gildo antes do diagnóstico, ele estava doente porque ele nunca fez nada disso. Será que eu não ia falar mais com meu pai? Será que eu não ia ser um atleta? Será que eu não ia frequentar a igreja? Então eu falo aqui com toda certeza, o diagnóstico de esclerose múltipla, de certa forma, ele me deu um centro de urgência. Você faz isso agora, tua vida vai acabar. Vai, faz, tenta. Talvez, se eu não tivesse esse diagnóstico, eu não teria essa qualidade de vida que eu tenho hoje. Eu não teria sido um atleta. Isso é ressignificar. E você que está numa caverna hoje, num momento de depressão, poxa, recebi, tá tudo bem, é o momento do choro, eu já estive nesse lugar. Mas esse momento tem que ter um prazo, nós respeitamos. Mas um dia, em um momento, você vai ter que virar a página, você vai ter que enxugar essas lágrimas. E ó, bola pra frente, a vida continua. Você tem uma família, você tem filhos e eles precisam de você. Eu tive uma outra paciente que falou que se ela pudesse voltar no tempo, ela escolheria ter esclerose de novo. Se ela tivesse um poder, um desejo, e chegasse lá para ela mesma de 18 anos, ela mexeria os pauzinhos para ter esclerose de novo. Porque justamente por isso, ela mudou a vida dela pela esclerose. Eu acho que ela estava indo num rumo para baixo, assim, decadente, a esclerose veio e fez ela subir. Ela tratou, usou remédio, a doença está controlada e melhorou todos os outros aspectos da vida. A gente falou aqui, você que está aqui, que tem esclerose múltipla, você já entendeu a importância de você ressignificar isso aqui dentro. E eu vou, se você me permitir, Matheus, eu vou dar um conselho para quem está aqui. Muita gente foi diagnosticada na pandemia. Sei que o médico vai me dar essa percepção. Porque, cara, na pandemia, tanta gente aí, um dia eu fui diagnosticado. E agora? E um conselho que eu não falo tão abertamente aqui, mas eu vou falar. Para você nessa live, eu falo mais no direct. Fuja de grupos tóxicos. Entendo o que eu estou falando aqui agora. Quando eu cheguei e tive diagnóstico, eu ia para o Facebook e colocava lá esclerose múltipla. Aí eu entrava num grupo, eu falava a minha dificuldade, é daqui para pior. Ixi, cadeira de rodas é o seu destino. Relacionamento você nunca mais vai ter. E aquilo me deprimia. Então, um conselho que eu dou para você que está aqui, se cerque, se rodeia, entre em comunidades. O Dr. Matheus tem uma comunidade, eu tenho um grupo de mentoria de pessoas positivas, amigos, pessoas que vão te levar para cima. Estar nesse meio, nesse grupo de pessoas tensas que te levam para baixo, eu vou te falar, pode não ser o remédio que faça a diferença, mas com certeza isso vai prejudicar a tua autoestima, isso vai prejudicar a tua perspectiva de futuro. E uma coisa que fez total diferença para mim, me cercar de pessoas positivas. Então, Matheus, posso tocar no tema polêmico? Claro! Vamos voltar ao Gildo de 2017 agora. Gildo que recebeu o diagnóstico. Primeira coisa que ele faz. Internet, esclerose múltipla. Se depara com um monte de notícias negativas. Não sei se você que está aqui, se você já fez isso. E lá na internet, pesquisar. Primeira coisa que eu achei foi um suco de beterraba no YouTube que curava esclerose múltipla. Depois, protocolo X, protocolo Y, vitamina A, vitamina Z. E aí você abandona o tradicional, que isso aqui é a cura para a doença. Doutor, e aí, o que eu faço? Eu tomo um suco de beterraba, eu faço aqui, o que eu faço? Olha... Porque você me passou uma medicação que é para eu aplicar aqui na veia. Mas o que eu vi aqui não precisa disso, não. E aí? Talvez o tratamento alternativo mais comum, que mais aparece, é o chamado protocolo Coimbra, que é um tratamento alternativo baseado em vitaminas para esclerose e outras doenças autoimunes. O que eu falo para os pacientes é o seguinte: eu, como médico, e
tratador de pacientes com esclerose múltipla, eu quero o melhor para todos os pacientes. O dia que esses tratamentos alternativos se provarem cientificamente eficazes, eu vou ser o primeiro a prescrever. O problema é que para esses remédios, os mais comuns que tem aí no SUS, nos convênios, Copaxone, Interferon, Tecfidera, tudo isso, para esses remédios chegarem até a fase de serem comercializados, distribuídos, vendidos, eles passam por vários níveis de estudos científicos. Então existe o nível 1, em que tem que ser feito estudo científico com animais, com ratos, em que eles vão ver se o ratinho não morre, se o ratinho não tem problema. Daí tem o número 2, que são voluntários saudáveis, pessoas que não têm esclerose, humanos que vão tomar o remédio, eles ganham preço lá nos Estados Unidos e tomam o remédio só para ver o que acontece de efeito colateral. E depois começa a subir os níveis dos estudos, até que chega no último nível de estudo, que são estudos que a gente chama de estudos randomizados e duplos cegos, em que eles pegam 200 pacientes no mundo, 10 pacientes de cada um de grandes países, assim, e para 100 pacientes eles dão um remédio, e para outros 100 eles dão água com açúcar, farinha, placebo. E quando que um tratamento ele se comprova como eficaz? Quando ele vence o placebo. Quando a gente pega 200 pacientes, para 100 demos o remédio, e para 100 demos placebo, e os 100 que tomaram remédios, baseado em métricas objetivas, ressonância, EDSS, surtos, sequelas, os pacientes foram melhores. E todos os remédios, sem exceção nenhuma, todos os remédios que são comercializados no Brasil e no mundo hoje, no SUS, nos convênios, passaram por todos esses processos, esses níveis de pesquisa científica, desde os ratinhos até os voluntários, até estudos internacionais em muitos países, e que venceram outros remédios ou venceram o placebo, e por isso, depois de anos e anos, 5, 10 anos de estudo, eles podem ser comercializados porque passaram pelo crivo científico. Especificamente sobre o protocolo Coimbra, eu não nego, eu não tenho assim evidências para falar ele não funciona. O que tem de evidência é para falar que ele não venceu o placebo. O que tem de evidência é que não existe nenhum... Ele não passou por esses níveis de estudos, nível 1, nível 2, nível 3, e um estudo grande, randomizado, controlado, duplo cego, com placebo. Não tem estudos que provem que tomar as altas doses de vitamina D foi melhor do que não fazer nada. Eu sei que tem muita gente, até gente talvez que comente aqui, que já usou o protocolo e que ficou muito bem, que não teve surto, e que mudou, que ficou melhor. Eu não nego que isso aconteceu também, mas na medicina a gente não se baseia em um caso, em exemplos. A gente tem que fazer estudos grandes, controlados, em que os grupos são uniformes. Então não dá para tomar um exemplo, fulano deu certo, ciclano deu certo, por vários motivos. A esclerose tem um momento de remissão. Então pessoas que nem usam remédio, muitas vezes podem ficar anos e anos com a doença em remissão, completamente quieta. Então pode ter uma coincidência a fase do protocolo com a remissão da doença. Quem fez o protocolo, ele não está participando de um estudo em que a gente, os pesquisadores, sabemos item por item a vida da pessoa. Quem entra no protocolo não é só a vitamina. Às vezes muda os hábitos, faz atividade física, toma água, muda a alimentação, controla o estresse. Então isso também é benéfico. Então, às vezes, não é só a vitamina D. Então, o problema desses protocolos alternativos é a falta de evidência científica perante as medicações tradicionais que têm evidência científica. Então, eu já vi muita gente falando que se deu bem com o protocolo, mas ao mesmo tempo já vi muita gente falando que foi a pior coisa que fez na vida, que foi para diálise, perdeu o rim, não sei o que, e deu outros problemas, além de gastar um monte. Então, eu não uso, eu não indico, como minha formação universitária sempre foi de encontrar evidências científicas, encontrar tratamentos que venceram o placebo, que passaram pelo crivo científico, fase 1, fase 2, fase 3. Então eu só trabalho com medicações que comprovadamente são eficazes. Posso dar um pitaco bem agora sincero, porque muita gente chega para mim e fala, eu vi um caso X, e esse caso ali eu não vi ninguém com medicação tradicional que alcançou tal coisa. E talvez eu não repita isso aqui.
Mas sendo bem sincero, já que eu estou com um neurologista aqui, falando, doutor Matheus, eu acreditei nisso lá no início. E aí, com o médico que me acompanhava, mesmo com muita resistência, eu falei um absurdo. E já você vai entender. Eu falei, vou largar a medicação tradicional e usar só as vitaminas. Hoje, você vai entender, porque eu falo que é um absurdo. E eu fiz isso. E deu certo. Tive melhora, comecei a correr corrida, corri uma maratona. Aí eu podia falar, é um tratamento milagroso. Só que eu tive um novo surto. Um atrás do outro. E aí foi quando esse médico que me acompanhava falou, agora chega de brincar, vamos parar e vamos para a medicação tradicional. Vamos fazer exame de JC. E eu fiz isso. Parei. Entenda, eu já tinha corrido uma maratona. Eu melhorei. Eu fiz um Ironman. Eu virei atleta. Durante um ano todinho, fui lá, depois tive troca de medicação, Gildo, então foi aquela vitamina do início? Não, cara. Porque com a medicação tradicional eu tive resultados extraordinários. Bem mais, me levaram para mim. Então, possivelmente, se eu tivesse usado lá no início, eu teria esses resultados. Não foi um tratamento milagroso, um remédio X que eu tomei e aí eu entendi, quando eu conversei com o médico que me acompanha, que ele falou, pô, chega de brincar, cara. Vamos tomar aqui, ó, o que a ciência fala. São essas opções. E aí, eu não julgo os pacientes leigos. Eu acho que eu, como leigo, talvez cairia nisso. Sei lá, se eu for avaliar, comprar um apartamento, uma casa, uma engenharia, e alguém me falar, não, usa esse material aqui no cimento, que ele é mais natural e é melhor, eu usaria. Porque assim, é muito tentador. Imagina você tomar um remédio natural, uma vitamina, e ter resultados fantásticos, que é a promessa, quem não ia querer sair de um remédio tóxico, forte, industrializado, para um tratamento natural, muito eficaz, que promete o mundo? Todo mundo ia aceitar. O problema é que não tem fundamento. Se você vasculha, as evidências não existem. Mas é tentador demais. Eu não julgo quem se interessa. Eu acho que eu não sei não se eu não participaria se fosse leigo na medicina. Só que com medicação, já eu falo, se a gente bater 120 pessoas aqui na live, eu falo qual medicação usa. Se a gente bater 120, se a gente bater, eu falo. Eu nunca falo isso aí. Eu sou muito tendente a falar e eu falo muita recomendação para quem assiste muito, mas só se bater 120. Então, para aumentar as pessoas, tem que clicar no triângulo e mandar para mais gente entrar. Só que se o Gildo revelar, lembra do primeiro conselho, do segundo conselho. Não é a medicação que fez o Gildo chegar onde ele chegou. A medicação foi uma pequena parte. Não, tem que bater 150, 120 não. E tem que ser com muita ressalva aqui que eu vou falar a medicação que eu usei. Vou te falar a medicação que eu usei na presença do doutor aqui e ele vai fazer as recomendações. Gildo, você tem fadiga? É normal. É o sintoma mais comum que quem tem esclerose. Você vai ter que aprender a conviver com isso. Uma mudança de hábitos, uma mudança de rotina. O que vai fazer que você supere, mas é normal. Às vezes você mora, igual eu vim do norte. É muito mais fácil eu ter mais fadiga lá, que tem sol, do que aqui. Doutor, terceiro grande erro. O terceiro erro que eu separei como sugestão para o paciente, o terceiro erro, a terceira coisa que não se deve fazer, é achar que a vida acabou em dois momentos. No momento do diagnóstico e no momento de um surto. Então, os surtos, eles são quase que 100% das vezes muito reversíveis. Então, o surto não é o fim do trajeto, não é uma falha da sua vida, não é uma desgraça, não foi culpa sua. E o diagnóstico é a mesma coisa. Então, o diagnóstico não é o fim do caminho. E o surto, no meio do tratamento, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, também não é. E o erro das pessoas é achar que a reabilitação não é importante. É achar que é só a pulsoterapia de novo, que vai melhorar sozinho. Mês que vem eu começo. Não.
quanto mais cedo a pessoa inicia os processos de reabilitação, mais rápido e mais intenso é a recuperação. Então, se a pessoa teve um surto na perna, ainda dentro do hospital é o momento de começar a recuperar. É o momento de exercitar, de alongar, de fazer fisioterapia. Na alta, é o momento de fazer 2, 3 vezes por semana, o máximo que puder. E não achar que... Tem muita gente que tem preconceito com fisioterapia, acha que não precisa, vou alongar em casa, vou fazer não sei o que em casa. Então, não. Acho que um dos erros é a pessoa não buscar as terapias de reabilitação o mais cedo possível quando o sintoma aparece, porque nesse momento que o cérebro, a parte neurológica, está mais viva, está mais aguçada para criar novas conexões e novas sinapses e melhorar essa sequela, não deixar isso se tornar uma sequela. Então, eu acho que o erro é a pessoa não buscar a reabilitação o mais cedo possível no tratamento. Se você já está com a perna fraca já há mais de 1 ano, pode ser tarde para recuperar. Então, quanto mais cedo possível você buscar, melhor. Quanto mais cedo possível. E até porque na fisioterapia eu falo que é um alinhado do médico. Você que está aqui, você tem que entender, ser paciente, vou falar uma coisa para você. Eu não passei só por esclerose múltipla, já quebrei clavícula, já rompi ligamento do joelho por ser um atleta. E eu falo, eu passei pelo médico e a fisioterapia foi tão importante quanto. Depois que eu tive alguns surtos da esclerose, foi ali, ó, fisioterapia, 3 vezes ao dia. Fazia na clínica, repetia em casa, porque queria voltar. Então, assim, é um conjunto, é uma série de fatores. Tem gente que chega aqui no meu perfil e fala assim: Gil, você fez um Ironman, o que eu faço? O que eu preciso tomar agora que pronto, amanhã eu vou lá e vou fazer? Não, é um processo construtivo. Já te falei, esteja no ambiente de pessoas que te fortalecem. A grande maior dica que eu posso te dar hoje, graças a Deus, isso é uma bênção. Existem comunidades, tem a minha mentoria, tem a comunidade do Dr. Matheus, pessoas que vão ali te acompanhar. Isso há 4 anos atrás não existia. Há 5 anos atrás, você tem ideia, eu tive que sair de Rondônia e pegar um avião para passar por uma consulta aqui em São Paulo, para passar por um especialista. A grande maioria das medicações que hoje nós temos acesso, 5 anos atrás nem tinha acesso. Então, essa é a importância de você estar cercado de pessoas que vão te incentivar, que vão te ajudar a construir bons hábitos, especialistas que vão te indicar a melhor situação. E ainda dentro do item 3, só para não ficar criando mais itens depois, ainda dentro do 3, algo que eu sempre falo, inclusive falei hoje em consulta, postei esses dias, é que eu acho que é alguma coisa que os pacientes mais têm de conceito errado. Não é culpa de vocês, porque quem dá os conceitos são os médicos. Então, mas é o seguinte, a maioria dos pacientes acha que o fato de trocar por um remédio mais forte vai ser a solução das sequelas, a solução da fadiga, a solução dos sintomas, mas na grande maioria das vezes não vai ser. A troca por um remédio mais forte, mais eficaz, ele vai te deixar mais protegido contra um próximo surto, vai te deixar mais protegido contra uma progressão, mas não vai provavelmente mudar em nada a sua sequela. Sair de um remédio fraco para um forte talvez não mude nada, talvez não vai mudar nada a sua fadiga, seus sintomas atuais, vai só te proteger contra um novo surto. Mas o que muda seus sintomas atuais, suas sequelas, é a reabilitação, é se mexer. Exercício físico, fisioterapia, é isso que serve para você melhorar os seus sintomas atuais. Ok, Adriano, estou lutando para conseguir voltar a andar de bike. Eu agradeço a ajuda de vocês dois. A Adriane sempre manda lá no direct a evolução dela. E compartilhando aqui, você que está aqui na live hoje, eu acho que essa mentalidade que, poxa, eu vou andar de bike. A Adriane um dia me mandou uma foto que ela tinha caído, tinha se ralado. E depois ela mandou fotos tentando novamente. E é sobre isso, sobre você tentou hoje, caiu, amanhã se levanta, vai, tenta mais um pouquinho. Ó, pessoal, o Dr. Matheus, ele falou que vai soltar o quarto item, que é o mais importante de todos. Você que chegou agora, a gente está falando dos 4 erros, o manual de como não ser um portador ou um paciente com esclerose múltipla, E ele já falou 3, e o principal vem agora. Então, ó, você que está gostando, mande um coraçãozinho. Se você tiver alguma pergunta, tem como você perguntar aqui, ó,
na interrogação, pode mandar pra gente aqui, ó, a pergunta que você tem. E manda aí, ó, coloca o coraçãozinho. Quanto mais, eu quero saber se você tá gostando da live. Quanto mais coração você mandar, mais a gente vai saber. Doutor Matheus, fechamos esse item? Sim. O melhor de todos. O item, o mau erro. Qual que é? Olha, então o quarto e último item do que o paciente não deve fazer com esclerose múltipla, eu acho que até já saiu um spoilerzinho na live, que é o seguinte. Eu acho que é uma das primeiras coisas que o paciente faz. Acho que é talvez uma das, não mais errada, mas é uma das que menos ajuda. É questão dos exemplos. O paciente tem que saber quem ele vai seguir. Quem vai ser o seu exemplo, o seu mentor, sua inspiração. Porque você não ganha nada. Acabou de ter o diagnóstico, vai no Google, digita esclerose múltipla, vai encontrar uns 3, 4 famosos de sempre, que são sempre os mesmos que aparecem, e sempre não estão bem. Estão na cadeira de roda, estão mal, estão isso, estão aquilo, e você já tem certeza absoluta que em 2 anos vai estar assim. Então, um erro é escolher quem você vai se espelhar. Então, você não ganha nada se espelhando em maus exemplos. Você só ganha quando você se espelha em bons exemplos. Então, você não ganha nada se espelhando numa pessoa que teve esclerose diagnosticada nos anos 70, que nem existia remédio para tratar. O primeiro remédio surgiu em 93 para tratar a esclerose, então ela ficou 20 anos sem tratamento, acumulou lesões, surtos, sequelas, progressão. Quando começou o primeiro remédio, que é um remédio horrível, é ruim, os primeiros são fracos demais, ninguém usa mais hoje em dia, ficou 10, 15 anos tomando um remédio fraco, para agora, depois de 2010, mais ou menos para frente, que começou a aparecer bons remédios. Então, o paciente não ganha nada se espelhando em pessoas que estão com mais dificuldades, achando que vai ficar assim. Se for para se espelhar nessas pessoas, pegue só a parte boa. Como é que ela lida com essa dificuldade dela? Como é que ela se vira nas dificuldades dela? Isso, ok. Mas se for para se espelhar alguém, se espelhe nas pessoas que estão aí na internet, o Gildo, o pessoal que nos grupos, igual ele falou, evita os grupos tóxicos. Se entrar em algum grupo, filtra, vê se está te ajudando, se estão só te puxando para baixo. Então, o quarto erro do paciente com esclerose, o que não deve ser feito, é se espelhar nas pessoas erradas. Você só ganha se você se inspirar nas pessoas certas. Se você se inspirar na pessoa errada, você vai caminhar para trás, vai ser um retrocesso. Então, quando você se inspira em pessoas certas, quando você é acompanhado por pessoas certas, você vai absorver aquela coisa certa, vai absorver a coisa boa. Quando você se espelha em pessoas que estão mal, você vai absorver coisa mal. Então, pode pesquisar no Google, mas tenha essa mentalidade. Saiba que as pessoas que aparecem por lá, muitas vezes tiveram diagnóstico numa época remota, com tratamentos remotos, ou que tiveram uma doença muito mais agressiva do que o habitual, com poucas chances de recuperação. Então, não é o normal da esclerose múltipla hoje em dia. Eu falo que o normal de hoje em dia, quem for diagnosticado agora, 2020 para frente, com certeza tem altíssimas chances de ficar bem, porque tem ótimos tratamentos, tem muito conhecimento de reabilitação, de hábitos de vida. Então, definitivamente, o quarto erro da esclerose, do paciente com esclerose, é não se espelhar nos exemplos corretos, nas pessoas certas. Olha que interessante que o Dr. Matheus falou, sobre se espelhar. Eu tive que ler mais de 200 biografias, 200, de pessoas que se superaram. E aí a gente estava compartilhando numa live passada, eu e o Dr. Matheus aqui, se você quiser ver essa live, está até no meu perfil lá no Instagram. E aí a gente falando, eu falei, não, é que eu estudei Simon Sinek. Aí o Dr. Matheus foi lá e pegou um livro dele, Simon Sinek. Aí eu falei de outro autor, ele foi lá e falou sobre o autor, e falou sobre o livro, falou... Entenda, pessoas com resultado, geralmente elas têm a mesma mentalidade. Elas se cercam das mesmas pessoas, de ter uma mentalidade. Por que você acha que o Dr. Matheus fez a comunidade dele com essa mentalidade de ajudar, mesmo contra todas as críticas? Você não é um médico dessa forma, você não deveria estar fazendo isso não é postura de médico. Ele foi lá, fez, está fazendo a diferença no mundo. Eu tenho lá, criando a minha mentoria, fazendo também, tendo a minha comunidade. Porque aí você para ver pessoas com a mesma mentalidade, lê os mesmos livros, tem as mesmas noções. Então, você que está aqui hoje, se aproxime, siga lá, entre na comunidade do Dr. Matheus, vá lá na mentoria, ainda tem, acho que ainda está aberto lá, vá lá. Eu vou dar a primeira aula inaugural na quarta-feira, você que quer fazer parte,
olha aqui, você que está aqui na live, vou dar minha primeira aula inaugural na quarta-feira. Vai lá, entre em contato com o suporte, manda um direct para mim, que a gente vai conversar. Manda lá, fala, Gildo, eu queria participar, manda lá, conversa comigo, manda um direct para mim lá no Instagram. Então, essa dica, quarta dica e valiosa que o Dr. Matheus falou aqui, foi você se rodear de pessoas realmente que acreditam em você. Não é que, cara, você liga a TV, a atriz X, a atriz Y, pelo amor de Deus, sendo sincero aqui, você que viu, você aqui na live que viu as matérias, é depressivo. As biografias estão na outra live que fizemos, isso. É depressivo, concordo, doutor Matheus? Não é exemplo para ninguém em muitas delas. E é o que a mídia dá foco. Eu, quando fui lá pesquisar, eu vou te falar, eu entrei no processo depressivo porque você vê lá, menos perspectiva de vida, menos qualidade de vida, vai morrer mais cedo, vai precisar de uma cadeira de rodas, vai precisar de uma bengala, você vai murchando. E aí? Você vai murchando, e agora? Acabou minha vida. Mas não, se espelhe em pessoas que têm um resultado, pessoas que acreditam em você. E eu até falo assim, doutor Matheus, no início é assustador. Eu nunca tinha escutado o nome de esclerose múltipla, acho que hoje está mais divulgado. E aí você assusta, né? Mas hoje, com a disseminação de informação, não tem desculpa. Doutor, e uma dica bônus? Tem? Dica bônus? Tem. Eu tenho uma que eu tinha separado algumas a mais, a gente usou algumas no meio. Eu acho que você até comentou. Eu acho que hoje eu fiz uma consulta também. Eu não vou falar o nome da paciente para ela não ficar exposta, nem o nome do médico, mas algo que eu acho muito importante, que foi até o que você fez, é que todo mundo que está escutando aqui, eu acho importantíssimo que você seja acompanhado por especialistas da área. Então, se você tem esclerose, tem que consultar com um neurologista clínico especialista em esclerose. Não adianta consultar com um neurocirurgião, não adianta consultar com um neurologista que ao mesmo tempo trata de manhã Alzheimer, de tarde enxaqueca, no dia seguinte pega um paciente de esclerose, no mês seguinte pega um monte de outras coisas. Porque hoje em dia o conhecimento está assim, é impossível. Se você digitar esclerose nos artigos científicos, você não consegue ler. Você precisaria, tipo assim, de um ano para ler todos os artigos que são publicados num dia. Então, é impossível um médico, mesmo sendo assim super especialista. Eu, Matheus, só cuido de esclerose hoje em dia. E mesmo assim, eu não sei, assim, 10% do que existe de esclerose no mundo. Então, imagina o neurocirurgião, sem falar mal de neurocirurgião, que eles são excelentes para abrir a cabeça e tirar um tumor. Eles não têm os conhecimentos mais recentes do que teve no congresso agora, mês passado, em Amsterdã, o maior congresso mundial de esclerose. Duvido que teve um neurocirurgião lá. Não teve. Então, os médicos que não estão assim na área, que não são super especialistas na sua doença, muitas vezes eles não estão com o conhecimento mais atualizado. Lógico, se você tem uma doença mais leve, que está bem controlada com a medicação, se for só para renovar, até vai. Mas a hora que o bicho pega, você precisa de um especialista na sua doença. Se o Matheus tivesse algum problema, um câncer X em tal local do corpo, eu ia jogar no Google o melhor médico do câncer X em tal local do corpo. Eu ia atrás dessa pessoa. Eu não quero o médico genérico que sabe de tudo um pouco. Eu quero a melhor pessoa para essa doença. E isso vale também, eu acho que para as outras áreas também. Fisioterapeuta. Existe fisioterapeuta que faz fisioterapia para o olho, para a perna, para a bexiga. E tem o fisioterapeuta neurológico. Nutricionista. Tem nutricionista que sabe fazer dieta para pessoas com doença renal. Tem nutricionista que sabe fazer dieta para hipertrofia, academia, maratona, Ironman. E tem a nutricionista que estuda qual é a melhor nutrição para o paciente que tem esclerose múltipla. E assim vai para todas as áreas. Eu conheço psicólogos, especialistas em esclerose. Eu conheço terapeutas, fono, fisioterapeutas, médicos. Então, eu acho que uma dica bônus seria, sempre que possível, tente acompanhar com o especialista certo o problema que você tem. Se você está com problema no joelho,
você já sabe que existe ortopedista do joelho, como existe ortopedista do quadril, ortopedista do ombro, ortopedista do cotovelo, da mão. E muitas vezes o ortopedista da mão, ele não sabe operar joelho. Às vezes até sabe, mas não sabe tão bem. E assim tem dentro da neuro. Tem neuro especialista em esclerose, em enxaqueca, em Alzheimer, em convulsão, Parkinson, dor, AVC. Tudo que imaginar tem neuro especialista. E tem neuro que se dedica a estudar sobre esclerose. Quando vem algum outro paciente assim que sei lá, gostou de mim, me seguiu e veio marcar comigo, mas não é de esclerose. Às vezes ele tem Alzheimer, a mãe dele tem Alzheimer. Eu sou sincero, eu falo assim, ó, paciente, o que eu sei de Alzheimer é o que eu estudei na minha residência, que já faz alguns anos que eu fiz. Depois que eu terminei a residência, eu praticamente não peguei mais um livro para ler Alzheimer, não peguei mais um artigo para ler Alzheimer. O que eu faço manhã, tarde e noite é ler sobre esclerose. Eu abro o site de esclerose, baixo o artigo de esclerose, estou em grupo de médicos de esclerose, eu vivo a esclerose. Então, se me perguntar qual é o último remédio lançado, eu sei. Se perguntar do Alzheimer, eu não sei. Então, isso que eu sou neurologista clínico ainda. Imagina um neurocirurgião, que além de toda a cirurgia, quer saber as doenças neurológicas também. Então, uma dica bônus seria sempre acompanhar com o melhor especialista possível. Tá atrás de um mentor? Busca um mentor com esclerose, busca um mentor que vai te empurrar para frente. E falando bem dentro, ainda bem que você trouxe essa dica bônus, que eu guardei para a live, para o final da live, para você que ficou até o final, aqui, a medicação que eu uso. A melhor medicação. Se eu falasse, eu ia ser um irresponsável. A melhor medicação é a do teu médico, que te acompanha. Eu estava muito bem, muito obrigado. Eu era um atleta rumo ao Ironman há 1 ano e meio atrás. E por causa que eu tinha um vírus X, eu tive que trocar a medicação. Então, se eu te falar que você tem que usar tal medicação porque eu uso para você talvez fazer um Ironman, é muita irresponsabilidade, porque vai que você tem um vírus X, um vírus Y. A única pessoa apta a falar de medicação com você é o médico que você confia, o médico que olha os seus exames. Não adianta, eu vou falar sobre uma medicação que eu uso aqui, aí a grande maioria não vai poder usar. E se eu pudesse, eu voltava para aquela que eu usei no início, que estava muito bem, mas eu não pude usar por causa de um vírus. E aí a importância do especialista, porque o especialista é o que vai falar, olha, só pode usar essa medicação por X tempo, porque você tem um vírus Y, e aí você depois vai ficar arriscado, vai desenvolver uma doença pior, chamada lepra, enfim. Então, essa é a importância de ter... Então, não é porque o teu amigo, não é porque o Gildo usa medicação X, não é porque o cara faz protocolo tal, que vai dar certo com você. Isso, primeiro, encontra um médico que você confia. E se você confia nele, pega na mão desse cara e vai. Muitas vezes me perguntam na caixinha de perguntas dos stories, doutor, qual é a melhor medicação? E mesmo eu como médico também não falo isso para não induzir ninguém. E a minha resposta quase sempre é, a melhor medicação é aquela que você escolhe junto com o seu neurologista, baseado na sua história, nas suas vontades, na sua esclerose. Essa vai ser a melhor. Se você escolheu dessa forma, não tem como estar errado. Se você escolheu junto, você avaliou junto com o seu neuro, os prós e contras de cada uma, a eficácia de cada uma, os efeitos colaterais de cada uma, as suas vontades de cada uma, tem no SUS ou não tem no SUS. E se você escolheu dessa forma, não tem como estar errado. Essa foi a melhor, e essa é a melhor. Existem medicações mais eficazes, menos eficazes, mais seguras, menos seguras. Então não tem como dizer uma sendo a melhor de todas. A melhor é aquela que você escolhe junto com o seu neuro, usando os prós e contras de cada uma delas. Essa é a melhor. Eu tenho um recado para dar, que um paciente me pediu para falar, que ele é muito seu fã. Ele chama José Pedro Reis Baroni. Ele é um ator, ele é ator de filme, assim, ele é o protagonista dos filmes. Ele é de BH. Não é de BH, é de uma cidade do interior de Minas. Mas eu fiz uma consulta semana passada com ele. Eu falei pra ele que a gente ia fazer o evento, ele pediu pra eu dar um alô, não sei se ele tá ao vivo, mas senão eu mando live depois pra ele. Ele falou que é muito seu fã e que se inspirou muito ele. Ele ficou com muita sequela e se recuperou muito bem também, porque ele te acompanhava, te seguia, não sei se tu conhece ele, mas eu prometi pra ele que eu ia falar.
Fala pra ele mandar um direct lá, que aí eu vou conversar com ele, a gente vai... Pô, ó, você que tá... O Barone, peguei o sobrenome dele que eu vou atrás de quem. O que você deixa no mundo, você que tá aqui na live hoje, é isso nas pessoas. Eu achei que a minha vida tinha acabado quando eu recebi o diagnóstico lá atrás. E hoje está inspirando a vida de pessoas, está num ambiente de crescimento, de estar podendo falar de uma superação, de ter saído da reportagem. É isso que deixa na minha vida. Então você que tá... Eu vi muita gente falando, eu tô com tal sintoma, tá assim. Teve alguma pessoa que faltou sofrimento. É só você pegar esse manual aqui que a gente falou hoje, na live de hoje, esse manual. Médico especialista, fazer atividade física, tudo. Pega, a live vai ficar salva. Pega esse manual. Que com certeza, se eu voltasse pro Gildo, pegou esse diagnóstico, eu queria ter escutado essa conversa com o Dr. Matheus. Com certeza. Com certeza. Então, Matheus, muito obrigado. E antes de acabar essa live, você que está aqui, você entendeu a importância de estar na comunidade. Então, Matheus tem a comunidade dele lá. Vai lá no perfil dele, entra nessa comunidade de pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, de pessoas que estão rumo a um próximo nível. Gildo, quero um acompanhamento com você, tem a minha mentoria. A gente vai ter uma condição especial, me manda um direct, entra na comunidade, para a gente ter a mudança de hábitos, rotina, desenvolver resiliência, vamos ter aula de PNL, de superação, coach. Entre, esteja num ambiente de crescimento. Esteja lá, acompanhe o Dr. Matheus, você que está aqui, vai lá, siga ele. Eu sigo ali assiduamente, eu acompanho a caixinha de perguntas. E tenha essa questão do especialista, vou contar para você, estou recebendo o meu cunhado, hoje está aqui em casa. Ele é cardiologista e a minha mulher, ela é dermato. Eu vou falar de esclerose com quem? Eles falam alguma coisa ou outra. Eu falo com o Dr. Matheus. Não é porque um entende coração, eles são médicos, sim, mas é importante um especialista. A minha mulher mesmo fala, não tem como acompanhar, acompanha as coisas de dermato. Então, você que está aqui, vá lá. Algum último recado, Dr. Matheus? Eu vou resumir os 5 itens, então, para quem não pegou, que foi... número 1, os erros do paciente com esclerose. Não participar da decisão do remédio. O paciente tem que saber dos remédios e ajudar a discutir prós e contras, efeitos colaterais e eficácia. Número 2, achar que ter bons hábitos não ajuda na esclerose. Ajuda. Atividade física, alimentação, peso, tabagismo, não fumar. Tudo isso ajuda demais a não ter um próximo surto junto com o remédio. Número 3, achar que é o fim, que o diagnóstico é o fim ou que o surto é o fim, mas não é. É só um recomeço. Quanto antes você começar a reabilitação, melhor vai ser. Quanto antes você começar a reabilitar, a se tratar, maior é a chance de você decolar e ficar super bem. Número 4, são as inspirações. Então, cuidado com as pessoas que estão muito mal na internet, no Google, porque infelizmente tiveram diagnóstico numa época errada, que não tinha tratamento, ou não se trataram, acumularam sequelas, então não são bons exemplos a serem seguidos. Siga bons exemplos que te joguem para cima, como o Gildo, como muitas outras pessoas que tem por aí. E número 5, sempre acompanhe com pessoas que são especialistas do que você precisa. Quer um dermatologista? Vai na mulher do Gildo. Quer um cardiologista? Vai no cunhado do Gildo. Quer um ortopedista de joelho? Vai no ortopedista de joelho. Então, precisa de um fisioterapeuta, um nutricionista, um médico, um neuro. Vai atrás do especialista certo para sua doença, que com certeza ele vai estar mais atualizado do que qualquer outro médico que não tenha a mesma especialidade. Eu acho que são os 5 itens do que não fazer ou do que fazer para viver bem com a esclerose. Doutora, se essa live, para você que está aqui assistindo comigo, foi engrandecedora, dá um print na tela, vamos dar um sorriso aqui, Matheus. Vamos dar um sorriso, dá um print, compartilha nos seus stories. E marca a gente. Printou, marca a gente, eu vou repostar quem me marcar lá. Marca a gente, entre na comunidade do Dr. Matheus, entre na minha comunidade. Quarta-feira tem uma aula. Você que quer estar nessa aula, me manda um direct, fala assim, Gildo, me explica como é que vai funcionar, que eu vou te explicar lá no direct. Continua. Dr. Matheus, sei que o seu tempo é escasso, sei que está se dedicando à sua comunidade 120%. Então, muito obrigado pelo teu tempo, por estar aqui conversando com a gente, de verdade. E qualquer coisa, pode contar com a gente aqui.
Obrigado mais uma vez pelo convite. Todo mundo que participou foi ótimo aqui, muita pergunta, muito comentário bom. E a live não teria sido a mesma sem todo mundo comentando, engrandecendo e sugerindo, fazendo pergunta. Então, sempre é muito bom. Eu também estou por aí, o que precisar lá dentro da comunidade. Eu sei que você já se ofereceu para mim também, então a gente vai trocando figurinha sempre. Combinado. Forte abraço, doutor Matheus. Obrigado. A live vai ficar salva, pessoal. Quem quiser vai estar lá no perfil. Boa noite. Tchau, tchau.